Takamiya é um perdedor virgem que leva uma vida de protagonista até descobrir que tem a alma de um mago lendário dentro dele. Quando a bruxa de fogo mais poderosa e voluptuosa da escola descobre, ela decide fazer de tudo para protegê-lo por uma chance de montar em sua vassoura mágica. Tudo começa quando Takamiya pega o ônibus para a escola, e de repente todas as garotas começam a fazer um alvoroço. Nesse momento, uma garota chamada Kagari entra e todas essas garotas felizes e irritantes a cercam, para o desgosto de Takamiya. Na escola, ele se lembra que Kagari é a filha da presidente do conselho que pode ter uma carona particular para a escola, mas ainda assim pega o ônibus como qualquer outro NPC. Na aula, Takamiya senta-se impassível enquanto Kagari está sentada ao lado dele, constantemente bombardeada por essas garotas que pagariam pela água do banho dela. Apesar de sua popularidade, Takamiya nunca falou com ela e deseja conseguir um novo assento para se afastar desse show de vergonha alheia. Nesse momento, sua borracha cai para o lado, mas antes que ele possa pegá-la, Kagari a apanha e entrega a ele. Depois da escola, ele leva uma surra das fãs da Kagari que não estão nada felizes com o fato de ele ter feito a princesa pegar sua borracha. Em seguida, Takamiya vai para a sala dos professores, onde é encarregado de devolver as notas para a turma. Enquanto as carrega, é abordado por outra fã de Kagari que pega as notas dele conforme as ordens de Kagari. Mais tarde na aula, o rapaz é empurrado enquanto todas as garotas fazem fila para contar histórias sem graça para Kagari, na esperança de que ela se importe com elas. Após a aula, seus amigos perguntam se ele quer ir ao karaokê, mas Takamiya recusa porque está de plantão na limpeza. Enquanto leva o lixo para fora, ele nota um coelho na lixeira e o puxa para fora. Assim que lê as palavras nele, um prédio inteiro aparece no céu e começa a cair sobre sua cabeça. Logo, o prédio cai bem em cima dele, mas quando ele abre os olhos, se encontra nos braços de Kagari. Depois de entrar em pânico, ele percebe que Kagari está em uma vassoura voadora e o afastou a tempo antes que o prédio atingisse o chão. Nesse momento, dois robôs parecidos com coelhos os atacam e ela tem que soltá-lo por um segundo para lutar contra eles. Depois de pegá-lo novamente, ela diz para ele ficar perto e puxa sua espada para lutar contra os trajes de coelho. Ela também demonstra sua magia de fogo, mas enquanto está ocupada lidando com a ameaça, uma garota misteriosa com orelhas de coelho diz para ele segui-la. O cara vai atrás dela pensando que ela está levando-o para um lugar seguro, mas Takamiya se vê preso por um exército daqueles trajes de coelho. Nesse momento, um deles puxa um machado e se prepara para dar-lhe um corte de cabelo, mas Takamiya permanece calmo, pensando que está sonhando. Nesse momento, Kagari retorna e usa sua magia de fogo para resgatar Takamiya. O cara ainda pensa que está sonhando e aproveita a chance para elogiar Kagari chamando-a de linda. No entanto, ela diz que é sua missão protegê-lo porque ele é sua princesa, o que o confunde. Nesse momento, ele percebe que o cabelo de Kagari pegou fogo e se pergunta se isso aconteceu porque ela tentou protegê-lo. Ele então começa a repreendê-la por ser imprudente, acreditando que sua franja está fazendo mais pela humanidade do que toda a sua linhagem. No entanto, ele rapidamente para de tagarelar quando percebe que soa tão bobo quanto parece. Nesse momento, um dos trajes de coelho se levanta das chamas e Takamiya rapidamente se coloca atrás de Kagari para receber o golpe. Depois de ser nocauteado, Kagari admite que errou ao não terminar o trabalho, então ela carrega um último ataque e elimina todos de uma vez por todas. Vendo seus poderes, a garota coelho que atraiu Takamiya decide escapar despercebida. Mais tarde, Takamiya acorda na sala VIP e percebe que Kagari esteve cuidando dele o tempo todo. Ele pergunta onde estão e ela explica que este é o quarto privado designado a ela pela escola. Vendo-a novamente em uniforme escolar, ele se pergunta se estava sonhando, mas ela o assegura de que o que ele experimentou foi real. Ela promete explicar tudo um dia, mas por agora, ele tem que ir para casa. Ela então diz que não faz mais sentido protegê-lo em segredo, e o rapaz começa a se perguntar se pegar o mesmo ônibus que ela diariamente e sentar-se ao lado dele era mais do que apenas uma coincidência. Enquanto caminham para casa, ela explica que ele é um príncipe e seu mestre, mas Takamiya ainda não entende nada. No dia seguinte, ele pega o mesmo ônibus de sempre, e desta vez, Kagari pergunta se pode sentar ao lado dele. Ela até caminha para a aula com ele, e todos os seus fãs olham para Takamiya como se ele fosse a última fatia de pizza. Quando chegam à aula, ele é recebido com olhares das garotas, tanto que corre para o banheiro. No caminho de volta, ele é atacado pelas garotas do conselho estudantil, mas antes que as coisas piorem, Kagari volta para ver como ele está. O cara cai de joelhos e Kagari se inclina para arrumar a gola dele, para choque de todos. Durante o almoço, Kagari o força a sentar-se ao lado dela, e o cara é recebido com olhares de morte de todos ao seu redor. Eventualmente, as garotas não conseguem se conter e perguntam a Kagari por que ele está ali, mas ela ignora todas e mostra a Takamiya o cachorro quente que acabou de cozinhar. Ela quer alimentá-lo com as próprias mãos, mas ele sugere que façam isso outra hora, porque essas garotas vão comê-lo em vez do almoço delas se isso continuar. No entanto, ela diz firmemente que onde e com quem ela come é escolha dela. Mas Takamiya rebate, dizendo que sua escolha é voltar para a sala de aula. O cara então sai correndo como um covarde. Mas quando as garotas começam a chamá-lo de nomes, Kagari queima secretamente a comida delas para vingar-se dele. Enquanto isso, Takamiya se sente mal por ter gritado com Kagari, mas se distrai ao ver que a escola foi reparada como se não tivesse havido nenhum incidente. Nesse momento, uma garota coelho aparece e diz a ele que foi porque aquilo era apenas uma ilusão.
Ela explica ainda que lançou aquela magia para saber se ele é inofensivo ou não, e ficou muito óbvio que ele é um criminoso de nível 1. Ela então se aproxima de Takamiya e revela suas asas brancas, apresentando-se como Kuraishi das Bruxas da Torre. Antes que ela possa levá-lo, Kagari retorna e separa os dois. Kuraishi então estala os dedos e traz um exército ainda maior de trajes de coelho do que antes, que a atacam de todos os 4 lados. Após uma grande explosão, Takamiya acorda e encontra Kagari empalada por dezenas de lanças, mas ela não parece estar com dor. Ele grita porque uma Got Mom nota 10 daria a vida por um vagabundo como ele, mas Kagari apenas pergunta se ele está bravo de novo. Takamiya então percebe que Kagari estava apenas cumprindo sua missão, e porque ele não acreditou nela, acabou causando tantos problemas para ela. Ele então promete a si mesmo que acreditará em tudo o que ela lhe disser, mas primeiro, eles precisam ajudá-la a sair dessa confusão. Kagari então revela que tais ataques não a machucam porque ela é feita de fogo, e em seguida, libera sua magia que explode todo o exército de Kuraishi. Kagari aparece coberta de chamas com Takamiya em seus braços, e Kuraishi imediatamente foge para salvar sua vida. Kagari então pede para ele abrir os olhos, e quando ele o faz, a encontra de pé, ilesa, em seu uniforme escolar. Os dois caminham para casa novamente, e o rapaz agradece a ela pelo cachorro quente que ela lhe deu mais cedo. No dia seguinte, 5 novos alunos se juntaram à sua turma, que por acaso eram Kuraishi, Rin, Kotetsu, Mei e Kana. Olhando para eles, Kagari imediatamente diz a Takamiya que todos são bruxas e que ele deve ficar em alerta. No dia seguinte, Takamiya reflete sobre o quanto sua vida mudou em apenas 3 dias, e ele nem sabe por que está sendo atacado. Ele decide perguntar a Kagari, mas ela não apareceu no ônibus hoje, o que é bastante incomum. Ele se pergunta se ela foi atacada pelas bruxas da torre, mas quando entra na sala de aula, vê Kagari usando-as como kebabs humanos. Enquanto ele recua, ele se pergunta como acabou nesta sala apenas para descobrir que Kagari lançou um feitiço nele, para fazê-lo andar até aqui subconscientemente. Ele então pergunta por que ela está torturando-os e Kagari lembra-lhe que ele se sentiu ameaçado pela presença deles. Ela também revela que queria terminar isso antes que ele viesse para a escola, mas uma delas, chamada Mei, escapou dela. Kuraishi então revela que eles só queriam um trajeto pacífico para a escola, mas quando Takamiya pergunta por que ela o atacou antes, ela revela que é porque ele não a disciplina. O rapaz fica confuso e diz que ela é apenas sua colega de classe, fazendo-os perceber que ele ainda não sabe de nada. Ela então diz que não tem rancor contra ele e só quer a substância branca em seu corpo, apenas para perceber que pode ter dado a ele a ideia errada. Nesse momento, Mei os embosca e consegue libertar as garotas enquanto toma Takamiya como refém simultaneamente. Antes que Kagari possa reagir, ela consegue escapar enquanto Kagari fica para lidar com as outras 4 bruxas. Mei tem certeza de que as outras garotas manterão Kagari ocupada por um tempo, mas a mamãe voluptuosa cuida delas instantaneamente e foca em resgatar Takamiya, para choque de Mei. Enquanto Kagari caminha lentamente em direção a Mei, ela diz para ela parar ou dará a Takamiya um novo corte de cabelo. No entanto, Kagari continua andando em chamas e diz ao rapaz para ficar parado. Ela então pergunta a Mei como ela gostaria de ser cozida, e Mei Maia finalmente percebe que desenvolveu um gosto por Takamiya. Ela então ordena que o lobo em suas costas o morda, mas assim que ele o faz, uma explosão a separa de Takamiya. Maia fica chocada ao ver que a marca da mordida apareceu no corpo de Kagari, então decide dar o fora por enquanto. Enquanto isso, as outras 4 bruxas são carregadas por seus lacaios de traje de coelho e concordam coletivamente que não podem vencer Kagari. Takamiya acorda novamente na sala VIP e percebe que não há ferida em seu pescoço. Nesse momento, ele nota que Kagari está usando um cachecol, e mesmo que ela diga que está com frio, ela está apenas cobrindo a marca da mordida. Ela então explica que ele continuará a ser atacado se as coisas continuarem assim, então eles devem localizar o mentor por trás disso para restaurar sua vida. Enquanto ela continua falando, Takamiya pensa consigo mesmo como ele é a razão de ela estar tendo tantos problemas, então ele exige que ela lhe conte tudo o que há para saber. Além disso, ele pede que ela lhe ensine magia e o faça seu aprendiz. Em outro lugar, uma bruxa chamada Cronoir e seu familiar Sebas encontram Kazane e seu familiar Ofuku. Kazane pergunta por que foi convocada, mas Cronoir diz para ela relaxar porque não se encontram há 130 anos. Elas então discutem a luta entre as bruxas da torre e as bruxas do workshop, e Cronoir acredita que uma guerra vai estourar em breve. Enquanto isso, Takamiya está relaxando em sua casa quando recebe uma ligação de Kagari que o convida para um encontro. Enquanto conversam, Takamiya se pergunta se está tendo sorte hoje, mas então percebe que ela deve ter ligado porque ele queria aprender magia. Ela então o leva até um beco escuro e explica que as bruxas são divididas em 2 grupos principais, torre e oficina. Aquelas que buscam proteger o mundo são as bruxas do workshop, e elas construíram oficinas secretas dentro das cidades para monitorar a área. As outras bruxas são as bruxas da torre, que usam sua magia para fins egoístas. Seus motivos ainda são desconhecidos, mas elas causam caos onde quer que vão. E se o mundo cair em suas mãos, as coisas piorariam. Ela então o leva a um café, onde uma das empregadas com airbags enormes começa a idolatrar Kagari. No meio de sua tagarelice, ela também revela que muitas bruxas da torre chegaram à cidade e se pergunta se as coisas vão esquentar por aqui.
No entanto, quando Kagari lhe dá um olhar bombástico, ela fica assustada e diz a Takamiya para cuidar dela antes de sair. Mais tarde, ela leva Takamiya para fazer compras, onde uma garota se aproxima dele e tira um cartaz de procurado com o rosto dele. Ela imediatamente puxa sua espada e o imobiliza, pedindo a seus subordinados que distraíssem Kagari enquanto isso. No entanto, Kagari instrui Takamiya a ficar abaixado e lança fogo em todas as direções para afastá-los. A bruxa da torre então puxa suas Glocks e começa a atirar neles, mas Kagari usa seu vestido de bruxa à prova de balas para protegê-los. Assim que a bruxa fica sem munição, Takamiya envia outra explosão em sua direção e a derruba junto com suas amigas. As garotas se declaram como a equipe estrela e fogem para lutar outro dia. Enquanto caminham para casa, Kagari admite que está vulnerável nesse estado, então é melhor ele aprender alguma autodefesa. Takamiya entende que é um alvo principal e pergunta ao Kagari por que ela não o trancou, explicando como ele estaria seguro se nunca tivesse saído de casa. No entanto, Kagari dá-lhe um tapinha na cabeça e diz para não se preocupar com essas coisas. Ela aconselha-o a focar no teste de amanhã, já que essa matéria lhe dá mais trabalho, e depois explica que seu objetivo é proteger o mundo normal, então trancá-lo vai contra sua moral. Ela então o leva ao escritório da diretora na escola, que acaba por ser Kazan. Ela começa a repreender Kagari por causar destruição como aquelas irritantes bruxas da torre, mas Takamiya diz que ela fez isso para protegê-lo. Kazan então deixa as reclamações de lado e explica que é costume as bruxas levarem seus aprendizes aos seus superiores, e é por isso que ela o trouxe aqui. Alguns dias depois, Kuraishi e sua equipe desafiam Kagari para outro duelo, então ela aconselha Takamiya a aprender observando sua luta. Logo, todos os 5 a atacam de uma vez, mas Kagari usa um único ataque e os manda voando como a equipe Rocket. Mais tarde, Takamiya abre seu armário de sapatos e encontra centenas de cartas dos fãs de Kagari dizendo-lhe para implorar por sua vida. Enquanto caminham pelos corredores, Kagari diz a ele que, embora sua luta tenha sido mais curta do que o tempo recorde dele na cama, ainda há muito que ele pode aprender com isso. Uma vez na sala de aula, ela lhe dá vários livros para ler durante o intervalo, e assim que ele abre um, Kagari se aproxima para ajudá-lo, o que causa uma mudança no ambiente. Durante a aula de esportes, o professor instrui os alunos a formarem pares, e Kagari naturalmente pede a Takamiya para fazer dupla com ela. Ela diz a ele que faz parte do seu treinamento, mas o cara é pior no tênis do que você em uma interação social. Quando ele perde o equilíbrio, Kagari o ajuda a se levantar e mostra como segurar uma raquete, mas tudo o que ele consegue sentir é cheiro de morte no ar. Depois da escola, Takamiya está se sentindo exausto, mas então decide pausar suas reclamações, porque este desastre é culpa dele mesmo. No entanto, Kagari percebe que ele está exausto e decide encerrar o dia. Enquanto estão no ônibus voltando para casa, Kagari nota algo estranho e rapidamente fica em alerta, apenas para encontrar Cronoir e Sebas sentados no banco de trás. De repente, uma névoa espessa envolve o ônibus, e enquanto Cronoir caminha em direção a eles, partículas azuis emergem de seus passos. Assim que ela se apresenta, Kagari se prepara para atacar, mas Cronoir faz algo que a faz congelar. Kagari é incapaz de se defender, então quando Cronoir a ataca, Takamiya de repente evolui para um moderador do Discord protegendo sua Ikiten. Cronoir diz a ele que Kagari não precisa de um protetor, porque mesmo se ela arrancasse seu coração, Kagari ainda não morreria. Ela então procede a esfaquear Takamiya com uma adaga, e embora o rapaz grite de dor, ele rapidamente percebe que não há ferida deixada por ela. Ele então nota que Kagari caiu e a ferida que foi infligida nele apareceu no corpo dela. Cronoir explica o truque como transferência de dano, que funciona exatamente como o nome sugere. Quando Sebas o agarra, Cronoir explica que esse poder só funciona se ele estiver perto de Kagari, mas às vezes não funciona mesmo que estejam. Acontece que Kagari assinou um contrato mágico com ele que a deixa invencível usando o poder em Takamiya, e em troca ela coloca sua própria vida em risco para protegê-lo. Agora, para salvar a vida dela, tudo o que ele precisa fazer é dar a ela a substância branca que está nele. Mas como ele não sabe como fazer isso, Cronoir dá a ele uma pílula escura que supostamente deve ajudar. Enquanto Takamiya pondera suas opções, Cronoir coloca a pílula entre os lábios e tenta alimentá-lo com um beijo. Antes que ela possa, Kagari usa sua força restante para destruí-lo. Enquanto cai nos braços de Takamiya, ela coloca a mão em sua bochecha e diz para ele fechar os olhos porque não quer que ele veja o que vem a seguir. Com uma marca verde aparecendo sobre seu corpo, ela se transforma em um ser majestoso e agarra Cronoir pela garganta. Seu aperto é tão forte que faz Cronoir sangrar pela boca, e ela aprecia a bela visão diante de seus olhos. Ela então explica que sua barreira está no limite e se dirige a Kagari pelo nome Noite de Valpurgis antes de partir. Mais tarde, Takamiya acorda em frente ao ponto de ônibus da escola, enquanto Kagari está inconsciente ao lado dele. Ele a leva para a enfermaria, onde a enfermeira diz que ela só tem uma febre leve. Takamiya decide ficar ao lado dela até que ela acorde e se culpa novamente por esse resultado. Ele então sente algo no bolso e descobre um doce embrulhado, que ele guarda em seu quarto mais tarde. No dia seguinte, Takamiya veste uma roupa de bruxa para o treinamento, e Kagari começa a tirar fotos dele para poder bater sua chave nelas depois.
Ela então começa o treinamento dele e diz para ele dar um salto. Devido aos poderes do manto, Takamiya acaba pulando vários metros no ar para seu próprio choque. Quando ele não entende o porquê, Kagari pede para ele carregá-la e ele percebe que ela parece super leve em seus braços. Ele começa a pensar que ela não tem comido o suficiente e começa a tagarelar, o que faz Kagari perceber que ele é naturalmente talentoso em ser um completo idiota. Depois de explicar as propriedades leves do manto, Kagari faz uma vassoura aparecer do nada e ensina-o a fazer o mesmo. No entanto, Takamiya não consegue invocá-la e se afunda na miséria. Nesse momento, Kagari diz que o tempo acabou e os clubes agora têm que usar o ginásio, o que deixa Takamiya em pânico. No entanto, os alunos que chegam passam direto por eles, e Kagari explica que as vestes têm encantos embutidos para escondê-los das ninfas. Enquanto caminham para fora, ela pergunta se ele tem medo de altura, e quando Takamiya diz que não, ela rapidamente o agarra e o leva para voar em sua vassoura. Uma vez acima da linha da cidade, ela diz para ele ficar calmo, explicando que é prática de voo até ele invocar sua própria vassoura. Depois de voar pela cidade, eles se sentam juntos em algum lugar para assistir ao pôr do sol, quando Takamiya de repente fica sonolento e adormece no ombro de Kagari. Quando ele acorda, se vê novamente no ar e após recuperar a compostura, percebe uma garota sendo assaltada no beco abaixo. Quando ele sugere que ajudem, Kagari explica que seu trabalho é proteger esta cidade apenas de bruxas, e que o que os humanos fazem uns aos outros não é da sua conta. Ela sugere que ele chame a polícia e começa a voar para longe, mas Takamiya insiste em ajudá-la. Ela novamente explica que não tem permissão para usar magia para resolver conflitos humanos, mas Takamiya não ouve e consegue invocar uma vassoura própria. Ele então pula como um idiota, mas enquanto cai, percebe que nem sabe como manobrar essa coisa. Kagari rapidamente diz a ele para comandar a vassoura como se fosse seu servo, e esse truque o ajuda a tomar controle bem antes de despencar para a morte. Ele então usa a vassoura para colidir com os assaltantes, que o imobilizam e começam a chamá-lo de Harry Potter de baixo orçamento. Enquanto estão ocupados zombando dele, Kagari aparece e usa sua magia de fogo para derrubar todos eles. Takamiya pergunta por que ela usou sua magia em cidadãos, e ela explica que na verdade era uma armadilha montada pelas bruxas da torre para atraí-lo. Enquanto isso, na prisão de Roterburg, dois guardas discutem sobre a bruxa, Medusa, estar presa em um monólito, e um deles não entende o que há de tão especial nela. O outro cara explica que ela sozinha pode trazer ruína ao mundo deles, mas ele não leva o aviso a sério e brinca que ela é apenas uma peça decorativa neste momento. Nesse instante, Medusa sorri de dentro do monólito e de repente ele começa a rachar. No café, Kuraishi e sua equipe discutem maneiras de derrotar a invencível Kuroji, mas nenhum deles consegue encontrar uma forma de vencê-la. Nesse momento, Rin sugere que esperem Takamiya ficar sozinho e o ataquem. Todos gostam da ideia e querem agir imediatamente, até que Kuraishi menciona como Takamiya e Kagari estão sempre juntos. Quando sentem que estão sem opções, Chronoiri se junta a eles com um plano próprio. No dia seguinte, Takamiya acorda e encontra sua mãe, Komate, preparando o café da manhã na cozinha. Ele então vai ao banheiro, onde sua irmã, Kasumi, seca seu cabelo enquanto ele escova os dentes. Enquanto faz isso, ela pergunta quem ligou para ele no outro dia, e ele diz que é apenas uma colega de classe. Kasumi quer saber por que ela ligou, e ele diz que ela queria informá-lo sobre uma exposição de esculturas de estátuas de pinguins. Ela então pergunta por que ele saiu com tanta pressa, e ele mente que queria comprar uma nova ferramenta de escultura para a exposição. Kasumi estava com a impressão de que ele tinha ido a um encontro com alguém, mas fica feliz em saber que seu irmão ainda é um perdedor virgem. Então, de repente, ela abandona sua persona alegre e pergunta seriamente se ele recebeu uma ligação da princesa Kagari. Ela então revela que todos na escola sabem disso, e ela tem enfrentado bullying por causa das travessuras dele com a princesa. Ela diz que está disposta a relevar tudo se ele contar a verdade, mas Takamiya insiste na história de que são apenas amigos. No entanto, Kasumi revela que o seguiu o dia inteiro e sabe tudo o que ele fez, o que o faz se perguntar se ela viu a luta deles com a equipe Star. Nesse momento, a mãe deles os chama para o café da manhã, então ela decide continuar mais tarde. Enquanto ele caminha para a escola, percebe que não pode contar à família sobre Kagari. Mas, como o fã-clube dela está intimidando Kasumi, ele não sabe o que fazer a respeito. Antes que ele possa pegar o ônibus, é pego por Kuraishi e seus trajes de coelho. Enquanto isso, os outros membros encurralam Kagari em um beco para garantir que eles fiquem separados. Eles formaram esse plano depois que Chronoair contou a ele a fraqueza de Kagari, que não pôde ajudar porque ficou sem sua magia após a luta anterior. Justo quando as coisas parecem sombrias para Takamiya, um urso de pelúcia gigante aparece na cena e destrói os coelhos de Kuraishi. Acontece que Kasumi é quem está controlando esse ursinho, que também é uma das bruxas do workshop. Kuraishi se recusa a recuar e invoca um coelho gigante dela, e toda a cidade se torna seu campo de batalha. Enquanto as duas travam uma batalha feroz, Kuraishi parece levar a melhor, mas Kasumi vira o jogo e a derruba. Nesse momento, Rin se junta a Kuraishi com seu próprio monstro, então Kasumi aumenta o tamanho de seu urso a ponto de sua cabeça estar nas nuvens. Ela declara sua missão de proteger seu irmão bobo, então prossegue para destruir a cidade inteira porque ela é apenas uma garota.
Enquanto isso, Kazane está em seu escritório agradecendo aos deuses do enredo por um dia tranquilo, mas quando liga a TV, ela descobre os danos causados por Kasumi. Depois que Kuraishi e Rin saem, Tamakia agradece a Kasumi pela ajuda, mas ela revela que tem o protegido mesmo antes da princesa. Ao ouvir o nome dela, o cara começa a entrar em pânico, pensando que ela está em apuros, mas Kasumi aponta que ela está tão bem quanto pode estar. Takamiya rapidamente corre até ela para se certificar de que está bem e diz que ficaria arrasado se algo acontecesse com ela. No entanto, Kazumi rapidamente intervém como uma bloqueadora e exige elogios, pois foi ela quem o salvou. Ela então se vira para Kagari e diz irritada que ela ficará encarregada dos fins de semana e das tarefas domésticas a partir de agora, enquanto Kagari pode ficar com ele durante o tempo de ônibus e escola. Após seu acesso de raiva, Kasumi revela que há cerca de 30 bruxas da torre nesta cidade, mas elas não tinham feito um movimento. No entanto, Kagari ignora tudo o que ela disse, coloca a mão na bochecha de Takamiya e pede desculpas por fazê-lo sentir-se sozinho. Para compensar suas falhas, ela promete estar ao lado dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele vai morar com ela a partir de agora. Enquanto isso, a equipe Star passeia pela cidade destruída e encontra Sebas. Eles o desafiam para uma luta sem pensar muito, apenas para ficarem envergonhados em segundos, enquanto Cronoar reflete sobre tudo o que eles enfrentaram hoje, quando Sebas chega com uma pilha de todas as bruxas da torre na área. Por outro lado, Kazane descobre que Medusa escapou de sua prisão e admite que as coisas ficarão perigosas daqui pra frente. No dia seguinte, Komushi permite que ele viva com Kagari e pede a ela para cuidar de seu filho. Quando Takamiya e Kasumi protestam, ela finalmente revela que Kagari é, na verdade, a noiva de Takamiya. Ela então relembra seus primeiros dias na escola quando conheceu a mãe de Kagari, Kazane, que na época era conhecida como Dente de Dragão. As duas se tornaram muito próximas, tanto que decidiram jogar pedra, papel, tesoura sem a pedra e o papel. No entanto, elas não puderam se casar, pois ambas tinham cookies, então decidiram se casar com homens para poderem ter filhos e casá-los entre si. Elas também queriam respeitar os desejos de seus filhos, mas como Kagari já quer morar com Takamiya, Komushi está assumindo que eles já estão praticando seus movimentos. Mesmo que Takamiya proteste, ele não pode contar à sua mãe a verdade sobre as bruxas da torre, então ele concorda. No entanto, Kasumi ainda não está convencida até que a mãe a lembre da tortura diária que Takamiya enfrenta graças a ela. Ela então a segura enquanto Takamiya faz as malas e sai com Kagari. No caminho, ele se desculpa por sua família disfuncional, mas Kagari está mais preocupada com o fato de que ele não quer morar com ela. Takamiya a assegura que está totalmente bem em acordar para ser um Throat Goat no seu King Kong. Ele também admite que isso parece estranhamente familiar, e Kagari admite que tem vagas lembranças de passar tempo com ele no passado. Ela acredita que alguém mexeu nas suas memórias, e tudo o que ela se lembra agora é que deve protegê-lo a todo custo. Em seguida, ele entra em uma limusine com ela, e finalmente percebe que ela tem mais dinheiro do que Elon Musk. Os dois então chegam à chamada casa de Kagari, que faz o Burj Khalifa parecer insignificante. Uma vez dentro, são recebidos por centenas de empregadas, e enquanto pegam um elevador para o quarto de Kagari, o queixo de Takamiya cai mais do que sua mãe na pista de dança. Assim que chegam ao andar, descobrem alguém sinistro já esperando por Kagari em seu quarto. Ela entra sozinha e diz a Takamiya para ir ao 12º andar. Lá dentro, a visitante se apresenta como a bruxa da torre Medusa, e Kagari não perde tempo em se transformar em uma bruxa. Enquanto os dois começam a lutar, Takamiya se vê preso no elevador, perguntando-se por que Kagari lhe disse para descer. Ele então percebe que ela não será invencível se ele a deixar ali, então veste seu manto de bruxa e decide ajudá-la na batalha. Nesse momento, a porta do elevador derrete e Takamiya entra na sala para encontrar Kagari deitada no chão. Ela rapidamente cobre os olhos dele para que ele não a veja em seu estado sagrado de mamãe, e então diz para ele sair pela janela dos fundos. No entanto, Takamiya insiste em ficar e lutar, mesmo que ela nunca tenha ensinado como. Nesse momento, Medusa lança um feitiço que transforma Kagari em pedra e diz a Takamiya que sua alma está ligada a Kagari. Kagari então se lembra do doce cremoar que lhe foi deixado e mesmo que seja provavelmente uma armadilha, ele não tem outras opções. Assim que ele engole o doce, marcas amarelas aparecem em suas bochechas e uma bruxa branca chamada Evermillion aparece diante dele. Medusa não perde tempo em atacá-la, mas Evermillion é tão poderosa que a explode com um único ataque. Seu ataque é tão forte que destrói todo o prédio e um deslizamento inteiro, e até danifica a escola. Ver sua casa ser destruída enfurece Kazane, então ela ordena que Ofuku reúna todas as bruxas de oficina na área para um contra-ataque contra Medusa. Enquanto isso, à medida que a poeira assenta, Takamiya fica chocado ao ver quanta destruição Evermillion causou. Ele então pede a ela para ajudá-lo a salvar Kagari, mas quando ela diz que isso tem um preço, ele tolamente oferece dinheiro por isso. No entanto, Evermillion exige ambos os olhos dele para o trabalho para assustá-lo, mas o rapaz concorda alegremente, o que a pega de surpresa. Ela então admite que estava apenas brincando e sussurra em seu ouvido como curar Kagari. Ela também explica como Medusa matou. Não pode usar todos os seus poderes agora, e Kagari deveria tê-la derrotado facilmente. A única razão pela qual ela perdeu é porque ele não teve fé nela.
Então Takamiya deve reacender aquele fogo em seu coração para curá-la. Nesse momento, Medusa acorda e Evermillion começa a se desintegrar, mas não antes de dizer a ele que o primeiro selo está quebrado e que o verá em breve. Quando Medusa finalmente aparece, Takamiya admite que tinha dúvidas e beija Kagari na bochecha, o que a traz de volta ao normal. As duas começam a lutar novamente, e ao contrário de antes, a petrificação de Medusa não funciona em Kagari, permitindo que ela vença a batalha. Mais tarde, Takamiya acorda na enfermaria ao lado de Kagari e imediatamente começa a se preocupar com a saúde dela. Ele fica aliviado ao encontrá-la perfeitamente segura e se pergunta se o que viu foi apenas um sonho. Kagari diz que foi tudo real, e puxa a cortina para revelar Medusa na cama ao lado. Embora ela o assegure de que não o atacará novamente, Kagari promete explicar as coisas mais tarde. Mas primeiro, ela devolve o beijo que ele lhe deu antes, para seu choque. Enquanto Takamiya está perdendo a virgindade, sua mãe está chorando por ele estar saindo de casa. Kasumi tenta fazê-la parar de chorar, mas de repente recebe uma ligação do HEK para uma convocação de emergência. Logo depois, todas as bruxas do ateliê na área começam a se reunir no que restou da torre, e Takamiya fica chocado ao ver muitos rostos familiares entre elas. Como Kagari não pode sair do lado dele de jeito nenhum, e a casa dela está destruída, Takamiya a leva de volta para sua casa, onde Komaichi pede desculpas porque sua humilde morada não está à altura dos padrões de Kagari. No dia seguinte, Kasumi volta para casa e reclama de não ter encontrado Medusa, mesmo depois de procurar a noite toda. Por outro lado, ela está feliz porque Kagari e Takamiya não podem morar juntos, já que a casa dela foi destruída. Assim que entra no quarto de Takamiya, ela encontra Kagari praticando golpes e faz uma birra completa durante o café da manhã. Ela fica tão frustrada que acaba desrespeitando a própria mãe, que fica tão abalada que adoece por causa disso. Enquanto isso, o fã-clube de Kagari realiza uma reunião, e a presidente do conselho estudantil os repreende por não se livrarem de Takamiya. O Ozuki explica que receberam ordens da princesa para não incomodar Takamiya, mas isso irrita a presidente, e ela continua a repreender o vice-presidente Toku e o conselheiro Mikage-sensei por não fazerem seus trabalhos corretamente. Ela então diz a Miyashi que ele é um preguiçoso que só foi contratado porque não conseguiu dizer não. Então, se ele não resolver essa situação, será demitido do emprego. Mais tarde, quando Takamiya e Kagari chegam à escola, Mikage imediatamente se aproxima deles e os leva para a sala de orientação estudantil. Uma vez lá, ele explica que tem capturado animais de rua por toda parte só porque Takamiya tem Kagari na descagem rápida e explica por que ela é chamada de princesa. Acontece que é uma tradição na escola eleger o aluno mais destacado, e quem vence recebe o título de príncipe ou princesa. No entanto, quando as pessoas começam a espalhar rumores sobre o aluno exemplar, isso arruína a reputação da escola. Mikage então aconselha-o a se afastar dela, mas Kagari diz que nada pode separá-los. Mikage a apoia, dizendo que o aluno eleito tem autoridade sobre todos, exceto o presidente, o que significa que ninguém pode questionar sua decisão aqui. Kagari decide fazer algo para parar as reclamações e rumores, e Mikage fica aliviado porque não quer perder o emprego. Nesse momento, ele tira um frasco estranho do bolso, que rapidamente explode, e antes que Kagari possa reagir, Takamiya se encontra em uma dimensão estranha com Mikage. Uma vez lá, Mikage assegura-lhe que Kagari está segura e que ele só precisa falar com ele em particular. Ele então tira uma réplica do doce que Takamiya comeu para invocar a princesa branca Evermillion. Ele explica que há 5 selos em seu corpo para conter Evermillion, e que um deles foi quebrado recentemente. Ele também lhe diz que Kazane foi encarregada de vigiá-lo, mas com o risco de seus selos se quebrarem, ela pode se tornar sua maior inimiga. Ela está ocupada caçando Medusa no momento e ainda não percebeu que um dos selos está quebrado. Então ele a aconselha a esconder isso junto com o fato de que Kagari está abrigando Medusa em sua casa. Takamiya pergunta por que ele está lhe contando tudo isso, e Mikage responde que é porque ele é importante para ele. Ele então pede para ele se tornar seu príncipe e se oferece para protegê-lo com sua vida. Mas Kagari de repente invade sua dimensão e liberta Takamiya. Depois, ela o leva para a sala de transmissão e faz com que ele chame todos os alunos para o ginásio para uma reunião de emergência. Uma vez que a multidão se reúne, Kagari sobe ao palco e abre a boca, fazendo a multidão explodir mais forte do que uma lata de refrigerante no micro-ondas. Depois disso, ela afirma sua autoridade sobre todos eles, e então demite o presidente do conselho estudantil, para grande choque deles. Além disso, ela declara Takamiya como o novo presidente, e o homem parece que viu o vídeo Two Girls One Cup pela primeira vez. Mais tarde, Toku apresenta Takamiya ao conselho estudantil e Kagari como a nova vice-presidente. Acontece que Kagari a subornou com sua roupa de ginástica e foi só isso que bastou para ela renunciar ao título. Nesse momento, um dos membros exige respostas de Kagari, perguntando por que ela demitiu o presidente anterior. No entanto, Kagari mostra a Takamiya algumas linhas que escreveu em resposta, que contêm mais insultos do que uma música do Kendrick Lamar. Takamiya decide usar seu poder de liberdade de expressão e explica aos alunos que foi forçado a assumir esse papel contra sua vontade. Mas já que está aqui agora, ele quer que todos tentem aceitá-lo por conta própria, sem tirar conclusões precipitadas. Se ele não conseguir se provar, ele deixará o cargo. Então, tudo o que ele pede é que tentem ter paciência com ele. Enquanto caminham para casa, Kagari promete usar sua autoridade para garantir que ele continue presidente. Mas Takamiya aconselha contra isso, pois só piorará as coisas.
Desconhecido para eles, Kazumi está observando à distância e não está muito feliz com os desenvolvimentos recentes. Ele então vai a uma loja de brinquedos para comprar pelúcias, mas antes que possa fazê-lo, é sequestrado por Kazumi e seu urso. Kagari reage rapidamente, mas Kazumi a impede injetando anestesia. Ela então revela seus planos de levar Takamiya para longe desta cidade, para que ela possa viver sua fantasia de família doce Lar Alabama com ele. Acontece que ela teme que Kazane se volte contra ele, então ele não pode confiar em Kagari também, já que ela é filha da presidente. Takamiya argumenta que se tornará perigoso uma vez que seus selos sejam quebrados, mas Kasumi acredita que seu carinho fraternal será capaz de contê-lo. Nesse momento, Kagari aparece em sua forma de Santa Mamãe, montando um dragão gigante e começa a disparar lasers em Kasumi. Em pânico, Kasumi colide com um prédio e Takamiya começa a cair para a morte como resultado. Kagari rapidamente age e o segura, mas ele percebe que Kasumi também está em queda livre e perdeu a consciência. Kagari estende a mão e a salva também, virando-se pouco antes de atingirem o chão para absorver o impacto. Ela cai direto em uma oficina, mas desaparece antes que possam vê-la. À noite, Takamiya acorda e descobre que Kazumi está dormindo tranquilamente em seu quarto. Ele pede desculpas pelas ações de sua irmã, mas Kagari diz que admira o amor de Kasumi pelo irmão. Ela então pergunta se ele gostaria de se tornar seu irmão mais velho também, mas Takamiya explica que ela é mais velha do que ele. Kagari então decide se tornar sua irmã mais velha e faz com que ele a chame de Oni-chan. Os dois continuam praticando sua nova dinâmica até Kagari adormecer, e é quando Takamiya percebe que os bichinhos de pelúcia que ele comprou para ela e Kasumi estão todos estragados. Nesse momento, Kazane liga para a residência e deixa uma mensagem dizendo que está chegando em breve. Mais tarde, Komachi conta aos filhos que uma vez casada, teve um caso e acabou contribuindo para a população mundial. Ela deixou aquele bebê com um parente distante quando nasceu, mas agora recebeu uma ligação para pegar seu filho de volta. Ela então apresenta a criança aos irmãos e, eis que, é Kagari. Felizmente, acaba sendo apenas um pesadelo para Takamiya, que acorda e encontra Kagari fazendo o café da manhã. Ele começa a ficar irritado, até que ela o lembra de que não é sua irmã de verdade e que estão morando juntos porque a casa dela foi destruída. Ela pede para ele se sentar e revela que tanto Komachi quanto Kasumi saíram cedo hoje com Kazane e a deixaram encarregada da casa. Depois de terminar o café da manhã, eles lavam a louça juntos e Takamiya não consegue acreditar que está realmente fazendo tarefas com a princesa. Sem que eles saibam, toda a gangue de Medusa está espionando-os e está irritada com o fato de que já parecem um casal. Kuraishi lembra como foram secretamente movidos para o quarto de Kiridi após a luta, mas ela não entendia por que tinham que obedecê-la. Medusa disse a ela que subestimou os poderes de Kiridi e que era sua própria regra obedecer à pessoa que a derrota. Ela disse a Kuraishi que está livre para seguir seu próprio caminho, mas não arriscará ser encontrada por Kazane, especialmente agora que ela sabe sobre E Vermilion. Naquela noite, o grupo saiu furtivamente do quarto e esperava pegar Takamiya dormindo, mas seus planos foram interrompidos quando souberam que Kagari estava acordada ao lado dele. Eles esperaram por horas e horas, mas Kagari nunca saiu do lado dele nenhuma vez, a ponto de eles adormecerem do lado de fora do quarto dele. Pela manhã, todos ficaram assustados quando Takamiya acordou de seu pesadelo, e desde a noite passada, eles têm ficado de olho nele. Mais tarde, Kagari ajuda o rapaz a resolver problemas de matemática e explica que faz parte do seu treinamento para melhorar suas notas. Takamiya percebe que não teve nenhum treinamento de combate, e a esse ritmo, ele só vai se tornar um inútil como qualquer dos seus espectadores. Ele pergunta por que ela está insistindo em melhorar suas notas, e Kagari finalmente explica que, como ele está quase reprovando e ela está se saindo muito bem, eles não poderão frequentar a mesma faculdade. Depois de algum tempo, começa a chover e eles correm para fora para pegar a roupa. Nesse momento, Komachi retorna com todos, e Kagari diz a Takamiya para se secar enquanto ela cuida deles. Vendo-o sozinho no banheiro, o Esquadrão Medusa finalmente faz seu movimento, mas Kazane rapidamente nocauteia tanto Komachi quanto Kasumi, então ela e sua filha os enfrentam sozinhas. No entanto, Kagari começa a lutar contra sua própria mãe, explicando que não pode deixá-la tê-los. Kazane pede para ela sair do caminho, mas quando Kagari se recusa, ela pede a Takamiya para dar ordens a ela porque ela o ouvirá. No entanto, Takamiya se lembra das palavras de Mikade, que lhe disse para manter tudo isso em segredo pelo maior tempo possível. Ele ordena que Kagari mantenha sua posição, então Kagari se transforma em sua forma de Santa Mamãe e busca a ajuda de Medusa para se tornar ainda mais poderosa. Enquanto seus corpos se fundem, Takamiya se vê em um flashback de Medusa e Kagari após a batalha. Medusa pediu para ela terminar o que começou, mas Kagari a levou para casa e ofereceu formar uma aliança. Ela então apresentou a Maçã da Discórdia, um objeto que permitia a duas bruxas fundirem seus poderes. Medusa ficou emocionada ao saber que Kagari se rebaixaria tanto apenas para defender Takamiya e aceitou sua oferta com entusiasmo. No momento, Takamiya recobra a consciência e vê Kagari se fundindo com Medusa. Kazane percebe que Medusa não estava atrás de Vermilion, mas sim de uma sucessora, e escolheu sua filha entre todas as bruxas existentes. Ela também acredita que o poder vem com graça e beleza, e é exatamente por isso que ela se recusa a aceitar a forma atual de Kagari. As duas começam a lutar, mas Kagari rapidamente transforma sua mãe em pedra.
No entanto, assim que ela vira as costas para ela, Kazane se liberta e a ataca pelas costas. Ela então a segura pela gola e explica que sua invencibilidade foi desfeita por algum motivo. Ela também acrescenta que Vermilion odeia a impureza, e talvez seja ela quem bloqueou o suprimento de magia de Kagari. Isso significa que Kagari na verdade ficou mais fraca ao se fundir com Medusa, e agora Kazane pode rearranjar seu rosto por desafiá-la. Takamiya não quer que ela se machuque, então de alguma forma ele acessa seus poderes e troca de lugar com Kagari bem antes de Kazane nocauteá-lo. Quando ele acorda, se encontra em uma prisão mágica ao lado de Kagari, que não consegue derreter as barras usando seu fogo. Ela então explica que eles estão sendo punidos por suas ações, e Kazane arrancou Medusa dela, o que significa que todos os seus segredos serão revelados em breve. Ela então explica que sua mãe era muito rigorosa em garantir que os selos nunca fossem quebrados, mas como Kagari falhou em cumprir sua parte do acordo, Kazane não lhes oferece mais proteção. Quando ela viu Takamiya usando seus poderes, pensou que ele queimaria tudo, mas felizmente ele apenas trocou de lugar com ela. Ela também explica que Medusa e suas bruxas sabiam sobre o selo, então ela se aliou a elas para garantir que a oficina não descobrisse sobre os selos. Mas como todo o seu plano foi frustrado, sua única escolha é enfrentar sua mãe de frente e derrotá-la. Takamiya acredita que eles não têm coragem para enfrentar Kazane, e, em vez disso, deveriam fugir, mas Kagari explica gentilmente a ele como isso não é uma opção. Ela promete lutar ao lado dele até o fim para que ele possa viver uma vida normal e frequentar a escola como todos da sua idade. Takamiya pergunta como eles vão escapar desta prisão, e Kagari diz que tem um plano. Enquanto isso, Kazane se encontra com Cronoir e explica que, quando estava trazendo remédio para o interrogatório, duas bruxas chamadas Lauren e Wine vieram buscá-la. Ela insistiu em ter 2 horas com ela, mas elas a forçaram a entregar Medusa. Apesar de sua frustração, ela está satisfeita com o fato de que terão paz. Nesse momento, ela ouve uma explosão fora do prédio da escola, e Kagari de alguma forma conseguiu sair com Takamiya. Ela imediatamente se prepara para lutar com ela. Sua mãe, mas Kazane revela que não tem intenção de lutar com ela, e a repreende por destruir o prédio da escola. Enquanto as duas caminham para casa, Takamiya começa a rir porque teve que deixar Kagari limpar seus ouvidos para que ela pudesse ganhar um poder extra ao sentir afeição por ele, o que já havia acontecido antes quando ele a beijou. No primeiro dia de Kagari na escola, Kazane pediu a Toukou e Uzuki para mostrar o lugar a ela, mas elas chegaram atrasadas à aula porque uma delas dormiu demais. Na aula, todos estavam hipnotizados pela beleza de Kagari, tanto que meninas de outras turmas vieram vê-la pessoalmente. Apesar de sua aparência em 200 IC, o comportamento de Kagari refletia que ela tinha vivido isolada, como a maioria de vocês. Por causa de sua personalidade estranha, Uzuki acreditava que ela nunca tinha frequentado a escola antes. Nesse momento, um grupo de garotas a cercou, e quando Uzuki tentou mantê-la afastada, elas começaram a odiá-la por proteger Kagari. Mais tarde, ela percebeu como Kagari sempre ia à biblioteca no seu tempo livre e nunca falava, o que era um pouco frustrante. No entanto, Toukou acreditava que estar com Kagari era mais divertido do que fazer qualquer outra coisa. Quando os resultados do teste saíram, não foi surpresa que Kagari estivesse no topo. Então a garota mais popular da escola começou a implicar com as três, porque elas estavam roubando seu destaque. Ela tentou cortar o cabelo de Kagari para lhe dar uma lição, mas Kagari secretamente usou sua magia de fogo para derrubar todas as garotas. Depois disso, ela pegou o ônibus casualmente e Uzuki e Toukou a seguiram. Logo eles chegaram a uma escola de meninos, e Kagari imediatamente se escondeu atrás da parede como se estivesse espionando alguém. Depois de ficar lá por horas, ela pegou o trem para casa, mas se recusou a explicar qualquer coisa. Nos dias seguintes, as meninas a encontraram lendo várias revistas femininas e tentando agir de forma mais feminina. Enquanto continuava sua rotina de visitar aquela escola de meninos, ela se tornou cada vez mais popular na escola até que a primavera chegou. Naquele dia, enquanto esperava do lado de fora da escola de meninos, Kagari finalmente viu Takamiya pela primeira vez. No presente, ela acorda ao lado dele, e Takamiya diz que teve um sonho estranho com ela no ensino fundamental. Enquanto isso, Kasumi acorda e encontra todo o esquadrão Medusa tomando café da manhã na mesa de jantar para sua frustração. Depois de ajudar a mãe na cozinha, ela vai para o quarto de Takamiya para acordá-lo, apenas para encontrá-lo brincando de médico com Kagari, enquanto ela fica ali horrorizada. Takamiya tenta ao máximo explicar a situação, mas sem sucesso. Durante o café da manhã, ela o repreende por se envolver em tais atividades e diz para ele manter o sabre de luz guardado ou ela cometerá crimes de guerra contra ele. Enquanto caminham para a escola, Kasumi agarra-se a ele enquanto a gangue Medusa os segue em suas vassouras. Kagari aconselha Takamiya a nunca mais usar seus poderes, não importa o quanto estejam em perigo. Ao chegar no vestiário, Takamiya encontra centenas de cartas em sua caixa de sapatos dizendo para ele sair do conselho e parar de monopolizar Kagari. Depois de assistir às aulas, ele sai com Kagari apenas para encontrar a escola inteira vandalizada por uma gangue misteriosa. Takamiya não faz ideia do que está acontecendo, mas Kagari acredita que é uma rebelião, porque a maioria não gosta dele como presidente do conselho estudantil. Nesse momento, um grupo de garotas se aproxima dele e entrega uma carta que diz que ele deve ir ao ginásio após a aula para resolverem isso com uma briga. Depois que elas saem, Toukou explica que estava trabalhando em seu emprego de meio período na noite passada, quando viu o ex-presidente entrar com uma garota. Ela disse a ela que Takamiya usou de lábia para se aproximar dela, depois ficou bêbado e a atacou.
Ela afirma que ele tirou fotos suspeitas dela e a chantageou para fazê-la a próxima presidente. Kagari diz a ele para não se preocupar, pois ela cuidará disso, mas Takamiya tem um plano diferente. Mais tarde, Kagari descobre que a garota que começou essa rebelião se chama Hinon, e é conhecida por ser a chefe dos delinquentes. As pessoas também dizem que ela uma vez estrangulou um tigre com as próprias mãos, e foi suspensa da escola há 2 meses por causar problemas. Takamiya acredita que Kazane não ficará feliz com os tumultos, mas Kuraishi diz a eles que Kazane está fora em negócios importantes e deixou Kronoir no comando. Com isso, Takamiya decide ir sozinho para o ginásio, e Kagari o deixa com conselhos sobre como vencer Hinon. Uma vez lá dentro, Takamiya se encontra em um ringue improvisado com uma plateia esperando para ver suas bochechas serem esbofeteadas. Quando Hinon aparece, ele sugere que conversem primeiro porque foi um mal entendido. No entanto, Hinon diz para ele falar com o punho dela e começa a espancá-lo. Kagari tinha dito a ele que o último ataque de Hinon é um soco direto, e uma vez que ele o desvie, ele tem que colocar a perna para frente e derrubá-la. Takamiya faz exatamente isso. Algumas marcas amarelas aparecem em seu rosto e ele acaba em cima dela para choque do público. Apesar de ter a vantagem, Takamiya se recusa a bater nela, e as luzes de repente se apagam. Nesse momento a Gangue Medusa chega, mas Hinon os derruba todos com um único ataque. Hagari rapidamente se junta e espanca Hinon antes de cuidar de Takamiya. Quando as luzes voltam, Takamiya é segurado por Kagari e o resto, e a multidão explode em aplausos. Acontece que a multidão não consegue vê-los em seus mantos, então tudo o que vem é Takamiya de pé sobre Hinon. Mais tarde, a ex-presidente revela que tudo fazia parte de seu plano para difamar Takamiya para que ele pudesse vencer Hinon e se tornar mais popular. Ela fez tudo para ficar bem com Kagari, mas agora acha que seu plano pode ter saído pela culatra. No entanto, Hozuki e Tuku a asseguram de que Kagari tem um bom coração e vai mudar de ideia. Alguns dias depois, Kagari finalmente decide que é hora de dar treinamento de combate a Takamiya, e o leva para o telhado de um prédio grande para efeitos dramáticos. Ele pergunta por que ela mudou de ideia agora, e ela revela que é porque ele tem treinado em segredo com Kasumi. Quando ele começa a dar desculpas, ela o chicoteia e então procede a mostrar como manifestar sua magia. Ela então faz com que ele relaxe os ombros, mas ela está tão perto dele que Takamiya tem que empurrá-la para trás antes que ele cause uma cena de crime em suas calças. Em seguida, ela invoca um cão de fogo e diz a Takamiya para lutar sem qualquer restrição, porque qualquer dano que ele receber será transferido para ela. O cara inicialmente apenas foge dos ataques, mas Kagari sugere que ele se concentre em invocar um familiar próprio. Eventualmente, ele consegue machucar o cotovelo e Kagari decide encerrar o dia, mas Takamiya se recusa a desistir só por causa de um ferimento leve. Vendo sua determinação, Kagari o joga direto do prédio e instrui-o a invocar um familiar que possa voar. Ela o segue em sua vassoura e continua a passar mais instruções, e Takamiya cria uma imagem de Kagari em sua mente. Uma grande explosão ocorre e ele consegue invocar uma Kagari gigante em um traje de enfermeira antes de atingir o chão. Ele entra em pânico e começa a explicar que não tem fetiche por enfermeiras, mas a invocação abre um buraco no prédio mais próximo antes de desaparecer, o que faz Takamiya desmaiar. Kronoir e Mikage testemunham esse espetáculo e concordam mutuamente que Takamiya deve ter quebrado o segundo selo para conseguir invocar um familiar. Eles também concordam que Takamiya deve ter cuidado, ou Kazane descobrirá sobre os selos e vai dar-lhe uma surra tão forte que ele não aparecerá pelo resto da temporada. Enquanto isso, Kazane está nos esgotos onde Hinon de alguma forma a encontra e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela também questiona o grande círculo mágico ao lado dela na parede, mas Kazane diz que é melhor ela não saber sobre isso. Hinon então revela que um mensageiro da torre apareceu e fez todos na cidade de reféns. Enquanto isso, Takamiya acorda e pergunta a Kagari se ela decidiu treiná-lo apenas após sua luta com Hinon. Ele diz a ela que sentiu um poder nele pouco antes de derrubá-la e então explica que o ex-presidente planejou tudo para ficar do lado dela e aumentar sua popularidade. Takamiya então diz que a escola não é importante e que eles deveriam se concentrar no treinamento dele. No entanto, Kagari acredita no contrário porque ela se lembra de como ele costumava aparecer em seus sonhos para dizer que eles se sentariam juntos na escola e estariam no conselho estudantil. Ela ficou confusa no início, mas depois prometeu a si mesma que realizaria aquele sonho. No dia do exame, todos tomam café da manhã juntos, após o qual Takamiya promete dar o seu melhor. Enquanto isso, Kazane retorna de sua viagem ao esgoto e se encontra com uma bruxa de cabelo verde chamada Weekend. Kazane vai direto ao ponto, perguntando a ela sobre o círculo mágico que viu nos esgotos. Weekend revela que é uma bomba que pode destruir toda a cidade e que é melhor não mexer com ela. A bomba foi armada pela própria Weekend, então Kazane pergunta o que ela quer em troca da segurança da cidade. Weekend responde que não vai usar a bomba para negociar porque ela está lá por um motivo diferente. Ela então explica como é impossível ferir humanos comuns com magia, porque o chefe da oficina coloca uma barreira sobre a cidade que cancela todo o dano aos civis. A única falha é que ela perde poder se for usada repetidamente, e mesmo com uma reserva de mana mais profunda do que seus problemas financeiros, ela não pode proteger todos de uma vez. Antes que Kazane possa reagir, Weekend ativa a bomba e toda a cidade cai no caos. Kazane cai de joelhos após usar uma quantidade tremenda de seu poder e pergunta o que ela está buscando.
Weekend finalmente admite que está aqui por Evermillion, e usou Medusa e Chronoair como suas peões para chegar aqui. No entanto, seu verdadeiro objetivo é se livrar de Kazane, pois ela é a única razão pela qual as bruxas da torre têm que se conter. Kazane então desmaia e acorda trancada em uma cela, e Weekend sabe que levará uma semana para sua magia retornar, então ela é inútil até lá. Enquanto isso, Kagari guia Takamiya até um depósito em meio ao caos, e depois por um túnel subterrâneo que leva a um coliseu gigante. Uma vez lá, ele se encontra com Kasu, Sumi, Rinon e o resto que o recebem em sua oficina. Deixando de lado suas diferenças, Rinon o apresenta ao líder deles, Natsumi, e a uma poderosa bruxa, Hattori. Takamiya pergunta por que houve explosões lá fora, e Natsumi mente dizendo que um dos experimentos de Mikage deu errado. Antes que alguém possa reagir, ela puxa uma arma e dispara balas tranquilizantes em Takamiya. Kagari tenta lutar, mas desmaia logo porque o dano que Takamiya sofreu é transferido para elas. Natsumi tenta defender Takamiya, mas também é nocauteada, e Rinon força Takamiya a ir com ela. Eles descem uma escadaria gigante com Takamiya carregando Kagari nas costas como um bobo, e Rinon os leva a uma cela, prometendo bater nele se tentar escapar. Uma vez trancado, Takamiya percebe que é o alvo do ataque recente, e é por isso que está sendo escondido aqui até que tudo acabe. Ele tenta usar sua vassoura para escapar, mas Kagari de repente acorda e explica que a magia não funciona nesta sala. Ela então diz a ele que sentiu a magia da bruxa da torre antes da explosão, e como eles estão aqui, isso significa que Kazen foi derrotada na batalha. No entanto, Kagari sabe que sua mãe se recuperará em breve, e tudo o que Rinon e os outros precisam fazer é garantir que Takamiya fique trancado até que Kazen esteja pronta para lutar novamente. Nesse momento, um pequeno ursinho de pelúcia cai do telhado e começa a exibir uma gravação de Weekend. Kagari rapidamente o destrói, mas Weekend agora sabe da localização deles e parte para capturá-los. No entanto, Kagari já fez um buraco na parede para escapar porque tem certeza de que serão capturados se ficarem. Após 2 horas de caminhada, eles chegam à saída, e Kagari revela que este portão os levará para as montanhas atrás da escola. No entanto, quando olham pela porta, encontram a cidade inteira em uma grande confusão. Enquanto isso, Natsumi explica a situação aos seus colegas, afirmando que, embora nenhum civil tenha sido ferido, Kanzen foi capturado e muitos de seus aliados sofreram ferimentos. Aqueles que escaparam estão agora no processo de resgatar outros, e levará pelo menos alguns dias para que o enviar ajuda. Eles nem podem usar magia com a barreira caída, então estão apenas implorando para serem esmagados como um mosquito, a menos que Kazen se recupere e a restaure. Enquanto isso, Takamiya teme que sua mãe possa estar morta, mas antes que ele possa se transformar em Eren Yeager, Kagari diz a ele que ela está segura, assim como todos os outros civis. Ele entra em pânico pensando que tudo isso aconteceu por causa dele, mas Kagari diz que não é hora de ser uma princesa da Disney. Takamiya está desolado, pensando que milhares devem ter morrido, mas Kagari garante que todos estão seguros e que podem consertar tudo se agirem rápido. Ela também o lembra da vez em que ele a curou, e essa memória permite que ele recupere a compostura. Enquanto caminham pelas ruínas da cidade, Takamiya comenta que a cidade inteira parece o cenário de The Last of Us 2. Kagari então explica que todas as bruxas do workshop na cidade formam um contrato, que permite que a barreira absorva toda a magia delas em caso de uma emergência como esta. Os dois então descem para um bunker secreto, onde Kagari explica que uma vez que o poder de Kazen for restaurado, a cidade começará a se reconstruir, então não há necessidade de ele se preocupar. Enquanto caminham por uma borda, Takamiya cai e Kagari pula atrás dele para garantir que ele não quebre os ossos. Enquanto isso, uma das bruxas do workshop chega com várias bombas presas às suas vestes, revelando que Weekend vai explodir todas elas se não entregarem Takamiya em 30 minutos. Mais tarde, a gangue de Medusa e Kasumi localizam Weekend no terreno da escola, e ela está mantendo várias bruxas do workshop como reféns com suas bombas, já que são as únicas que podem usar magia. Kazumi espera que elas ajudem porque tem vivido em sua casa. Por outro lado, Takamiya e Kagari caminham por um túnel quando encontram uma bruxa da torre, Gibraltar. Como Kagari não pode usar sua magia, ela é capturada rapidamente, mas Gibraltar não leva em conta sua força bruta, permitindo que Kagari vença o duelo. Takamiya pergunta como ela é tão forte mesmo sem magia, e Kagari revela que sua mãe a fez treinar sem magia por muitos anos, a ponto de ela nem precisar dela com frequência. Enquanto isso, Tuku e Rinon tocam o telefone na cela para pedir ajuda para escapar, sem saber que Kagari está 2 passos à frente deles. Enquanto eles conversam, Natsumi trabalha para desarmar as bombas, e um informante traz notícias de Kasumi de que Weekend foi vista com 7 reféns. Em outro lugar, Chronoair acorda e encontra seu quarto reduzido a escombros, e Sibylle a aconselha a esperar alguns minutos antes de sair. Ela fica irritada, a princípio, mas quando ouve que tudo isso foi feito por Weekend, decide sair imediatamente. Por outro lado, Takamiya e Kagari chegam aos terrenos sagrados da oficina para que ele possa formar um contrato com a barreira da cidade. De volta na oficina, Rinon e Natsumi levam o informante e confrontam Weekend pedindo-lhe mais tempo. No entanto, Weekend recusa e promete explodir todos os reféns quando o tempo acabar. Rinon se prepara para lutar com Weekend ali mesmo, mas ela calmamente diz que, embora possa não ser boa em lutar, suas bombas ainda vão explodir se a tocarem.
Kazumi ainda está espionando e se pergunta se Weekend é apenas a negociadora e se há outra pessoa por trás de toda essa situação. Se for esse o caso, derrotar Weekend não vai parar as bombas, e o verdadeiro culpado pode estar assistindo a tudo isso de dentro da escola. Rinon percebe que não tem outras opções e que podem morrer ali, mas ela quer quebrar os dentes de Weekend antes que as bombas explodam. Nos terrenos sagrados, Kagari explica que formar o contrato vai sugar sua magia e deixá-lo cansado, mas ele não deve adormecer. Se ele for bem sucedido, todas as bruxas do ateliê poderão usar sua magia. Enquanto Takamiya caminha em direção à árvore, Weekend faz a contagem regressiva para acionar os explosivos. Mas assim que o tempo acaba, a equipe Medusa entra em ação e usa magia para desarmar as bombas dela. Eles ainda precisam salvar os outros 6 reféns, mas bem antes de ela apertar o botão, a magia deles retorna, e as bruxas conseguem se libertar sozinhas. Após formar o contrato, Takamiya adormece por mais de 3 horas, mas ainda não recuperou suas forças. Ele se preocupa com Rinon e os outros, sem saber que todos estão seguros graças a ele, e até selaram Weekend em uma câmara anti-magia. Enquanto isso, Tuku está indo verificar Takamiya, enquanto Kazumi e o Esquadrão Medusa procuram o verdadeiro culpado na escola. Rinon então entra na cela e promete a Weekend que, não importa quantos aliados ela tenha, eles vão acabar com seus planos. No entanto, Weekend diz que veio aqui silenciosamente apenas porque queria mostrar respeito por terem vencido ela em uma batalha de mentes. Rinon afirma que a forçaram a vir aqui, mas Weekend diz para ela se perguntar como pode ser derrotada tão facilmente se derrubou Kazane sozinha. Ela também diz que só porque sua magia está selada, não significa que ela está sem poder. Ela então usa granadas reais para explodir sua cela, e Takamiya sente a explosão, já que ele tem um contrato com a cidade. Quando uma Weekend ferida sai de sua cela, outra bruxa da torre aparece e coloca seu casaco nela. Weekend então usa alguma magia de telepatia para se comunicar com Takamiya e mostrar a ele que ela tem várias bombas espalhadas por todo o workshop, que explodem e devoram todas as bruxas. O cara não pode deixar isso passar e usa seu poder para reviver todas as bruxas pegas na explosão. Quando Weekend deixa a área com o outro mago, outro de seus subordinados entra em contato com Kazumi e seu grupo, e promete derrotá-la. Takamiya, por outro lado, continua a usar seus poderes até que Kagari o nocauteia. Takamiya então se encontra em uma sequência de sonho estranha, onde vê sua mãe se apaixonar por Kazane na sala de aula. Depois, ele vê seu eu mais jovem indo em uma viagem com Kazane, seguido por uma conversa entre ela e Kagari. Kagari diz que finalmente o encontrou e quer frequentar a mesma escola. Mas antes que ela possa revelar mais sobre o passado, Takamiya é transferido para Mikage. Ele explica que Takamiya está experimentando as memórias de Kazane porque ela foi a contratante antes dele. Mas ele não deve ficar aqui por muito tempo. Ele pede para segui-lo, e no caminho revela que Natsumi é sua sobrinha, que é a próxima na linha para ser a líder da família. Ele também explica como os homens têm pouca ou nenhuma voz na família de bruxas, e que Takamiya se encontrará em uma situação semelhante um dia. Mikage então o leva ao coração do universo, onde cada pequena luz representa uma vida humana. Este é também o lugar para onde todos os civis são levados em caso de emergência, e todos eles retornarão às suas vidas normais assim que a cidade for restaurada. Suas memórias também serão apagadas, e o próprio Mikage é designado para essa tarefa. No mundo real, Kagari está cuidando de Takamiya quando uma bruxa enfermeira chamada Atori aparece. Ela pergunta como Takamiya está, mas Kagari diz severamente para ela cuidar da sua vida e fazer seu trabalho. Ela então entrega a ela um pergaminho e revela como Cronoir, que é uma das bruxas da torre, começou a atacar sua própria espécie desde o ataque. Ao ouvir isso, Kagari imediatamente veste seu manto e diz a Atori para cuidar de Takamiya, enquanto ela sai para caçar Cronoir. Por outro lado, Kazumi luta contra a bruxa da torre e leva vantagem, mas rapidamente se encontra em uma situação difícil. Bem antes de ser derrotada, Medusa retorna em forma humana e destrói a bruxa da torre. Ela então leva seus subordinados e voa enquanto Lauren e Wine a perseguem. Enquanto isso, Kagari usa sua vassoura para voar sobre a cidade e localiza o esconderijo de Weekend, mas seus ataques se mostram inúteis porque o lugar todo está cheio de bombas. À medida que ela aciona cada bomba, aparentemente recebe mais e mais dano, e Weekend está confiante de que ela não pode vencê-la sem sua invencibilidade. Nesse momento, ela atravessa as bombas e dá um corte de cabelo em Weekend, que rapidamente percebe que Kagari estava usando sua magia para defesa, enquanto usava suas habilidades físicas naturais para ataque. Ela tenta derrubar Kagari com um ataque desleal, mas quando falha, lembra-se de Kazan dizendo que seus planos não terão sucesso enquanto a filha dela estiver por aí, o que a anima. No mundo dos sonhos, Mikage revela que apagou algumas de suas memórias e de Kagari também, mas antes que Takamiya possa chorar por isso, uma bruxa da torre aparece e os ataca. Por causa disso, sua febre continua a subir, e o fantoche de Atori a aconselha a despí-lo e enfiar uma cebola em sua fábrica de chocolate. De volta à capela, Weekend finalmente consegue segurar Kagari, que está completamente esgotada de sua magia. Nesse momento, Kagari inesperadamente se fortalece e usa sua magia de fogo para derrubá-la. Ela sabia o tempo todo que Weekend estava confiante em suas chances porque não trouxe Takamiya junto, mas Kagari diz que não precisa dele por perto para obter poder porque ele está em seu coração.
Justamente quando parece que ela venceu a batalha, Weekend joga outra carta na manga e encurrala Kagari. Enquanto isso, Mikage e Takamiya estão sobrecarregados pelos ataques, então Mikage decide enviá-lo para o mundo real, enquanto ele fica para trás e luta contra a bruxa. Ele o avisa para ficar em alerta assim que acordar, mas quando o rapaz acorda, ele se vê desprovido de sua proteção especial. Depois de vestir o uniforme, ele descobre que Kagari saiu sozinha e decide aprender, mas Hattori o prende na cama, afirmando que ele precisa descansar mais. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Mikage e sai do quarto para atender. Mikage diz a ele que finalmente derrubou a bruxa que atacou, mas ela disse que colocaram uma bomba no local de evacuação. A bomba está programada para explodir em 30 minutos, e se quiserem pará-la, precisam levar Takamiya até Weekend. Ao ouvir isso, Takamiya exige que Hattori o leve até Kagari, e os dois são vistos voando em direção à capela. Enquanto isso, Kagari pergunta a Weekend como ela curou seus ferimentos, e ela revela que mantém um feitiço de recuperação com ela o tempo todo, o que requer muita magia. Como ela não tem uma reserva de mana tão grande, ela passou 6 meses armando esta igreja com explosivos, e o círculo mágico que explodiu a cidade levou 1 ano para ser configurado. Como ela usou sua magia de recuperação, admite que toda a sua energia atual está sendo usada para controlar os monstros gigantes que criou, o que significa que ela precisa terminar isso rapidamente. Ela então acaba com Kagari com uma explosão, e Takamiya, que vê isso do lado de fora, rapidamente corre para resgatá-la. Felizmente, ele encontra Kagari quase viva e implora para ela usar seus poderes, mesmo que ele mal consiga ficar de pé. Com seus poderes restaurados, ela derrota Weekend instantaneamente e exige o interruptor da bomba, apenas para descobrir que ela já o ativou. Enquanto isso, Kuraishi atravessa a cidade quando encontra o urso de Kasumi, que tenta explicar algo para ela. Sem entender, ela invoca seu coelho e descobre que Kasumi foi nocauteada. Logo, uma explosão ocorre no avião de Mikage, e Takamiya sente as vidas dos humanos desaparecendo de lá. Kagari tenta conter o Weekend, mas Takamiya fica tão furioso que acaba usando seus poderes na esperança de que possa salvá-los. No entanto, ele de repente desmaia e se encontra em um mundo dos sonhos em frente a Evermillion. Ela já sabe que ele a convocou para restaurar os prédios e as vidas perdidas nas explosões. Ela está disposta a ajudar, mas quer uma compensação em troca. Ela diz a ele que vai tirar sua vida para realizar seu desejo, mas se ele morrer, Kagari também morrerá. Diante da escolha difícil, Takamiya decide se sacrificar também para salvar a massa, e pede a Evermillion que lhe conceda poder. Em questão de segundos, a cidade volta ao normal e Kagari imediatamente corre em direção ao rapaz para detê-lo. Takamiya explica que já fez um acordo e que ambos serão sacrificados para salvar os outros. Ele pede desculpas por ter tomado essa decisão por ela, mas Kagari o abraça e diz que está tudo bem porque ela não quer viver sem ele de qualquer forma. Ela também diz que não vai deixá-lo morrer, e pede a Evermillion para levar a vida dela em vez disso, logo antes de cair no chão. Antes que Takamiya possa reagir, Weekend o apunhala com uma faca e começa a reclamar sobre como suas ações arruinaram seus planos. Takamiya rapidamente recupera a faca e a imobiliza, afirmando que faria tudo de novo se tivesse a chance. No entanto, ele não vai deixar que ela tire sua vida porque essa é a última coisa que Kagari deixou para ele. Logo depois, o cara começa a perder força no corpo e Weekend pede desculpas por tê-lo esfaqueado em um momento de raiva. Enquanto seu subordinado cura o ferimento dele, Weekend diz para ele reunir seus amigos e se preparar para a segunda rodada. Ao saírem da capela, Hattori aparece e vê uma confrontação entre Weekend e Chronoir. Depois disso, Hattori entra pensando que Takamiya venceu a batalha, apenas para vê-lo segurando o corpo sem vida de Kagari em seus braços. Nesse momento, Mikage a chama para explicar que, embora tenha sido pego na explosão, agora está inteiro como se nada tivesse acontecido. Ele também percebe que as estrelas estão desaparecendo, o que significa que os humanos voltaram em segurança para suas vidas normais. Mikage elogia Takamiya por salvá-los, mas o cara cai em lágrimas porque não conseguiu sua única chance de conseguir um carinho especial. Depois de explicar a situação para Mikage, ele revela que, embora Kagari não esteja respirando, seu corpo ainda está quente, então pode haver uma chance de que ela ainda esteja viva. Mikage diz que Kagari nem deveria estar morta porque Evermillion nunca concordou em tirar sua vida, e Takamiya explica que Weekend também achou isso muito estranho. Mikage então pede a Hattori para desenhar um círculo mágico no chão e colocar Kagari nele, e se sua intuição estiver correta, eles podem ser capazes de salvá-la. Enquanto isso, Chronoir guia Weekend pela cidade e pede que ela escolha um local onde deseja morrer. Weekend revela que colocou suas bombas mágicas por toda a cidade, então não importa onde elas lutem. Chronoir não perde tempo em atacá-la e consegue imobilizá-la em questão de segundos. Ela também revela que capturou todas as bruxas da torre na cidade e que seu plano falhou. Weekend diz que passou anos aperfeiçoando esse plano, mas não entende por que Takamiya não morreu após usar os poderes de Evermillion. De volta à capela, Mikage dá instruções para realizar um ritual, que também envolve um beijo entre Takamiya e Kagari. Ele acredita que Takari de alguma forma quebrou seu contrato com ele e um simples beijo será suficiente para restaurá-lo. Takamiya se lembra de como conseguiu curar Kagari da última vez que beijou suas bochechas, mas acha que isso não funcionará novamente.
Desta vez ele precisa beijá-la nos lábios, mas o cara amarela no último segundo e beija sua testa em vez disso. Kagari não acorda, então Mikage diz pra ele parar de ser covarde e beijá-la nos lábios. Takamiya tenta novamente, mas fica vermelho e desiste, afirmando-se como o rei dos perdedores virgens. Mikage tenta forçar um beijo entre eles, mas Kagari de repente começa a respirar e abre os olhos. Enquanto isso, Crônoar confronta o Weekend por usá-la e a Medusa, afirmando que não vai deixar isso passar facilmente. Ela também diz a ela que seu plano falhou porque ela não entende a dinâmica entre Takamiya e Kagari. Outra coisa que ela não considerou foi quanto tempo Kazane levaria para se recuperar, e enquanto sua estimativa era de 7 dias, Kazane voltou à força total em apenas 20 horas. Weekend está furiosa e pergunta por que ela não saiu, e Kazane diz que decidiu deixar o resto para as crianças. Crônoar quer fazer o que quiser com Weekend, mas Kazane quer levá-la para que possa enfrentar o julgamento adequado. Isso as coloca em desacordo, e mesmo que Crônoar use todo o seu poder, ela não tem chance contra Kazane e perde rapidamente. Enquanto isso, Evermillion explica que fez uma promessa com Kagari, que dizia que se Takamiya morresse, ela deveria romper o contrato e devolver a ele o poder que ele usa para ela. Evermillion agora se arrepende de ter feito essa promessa porque uma vez que o contrato foi rompido, ele nem precisou do poder de Evermillion e restaurou tudo com seu próprio poder. Nesse momento, ele acorda em sua cama e imediatamente sai correndo para ver Kagari, que esteve esperando por ele todo esse tempo. Alguns dias depois, eles caminham para a escola como de costume e Kagari explica que, embora sua magia ainda não tenha se recuperado, ela está completamente bem. Ela o elogia por salvar a cidade, mas o rapaz diz que não poderia ter feito isso sem ela. Com a cidade de volta ao normal, ele deseja poder sempre viver em paz assim, mas eles são subitamente atacados pelo Esquadrão Medusa, que ainda não desistiu de roubar os poderes de Takamiya. Todos atacam Kagari de uma vez, mas mesmo sem sua magia, ela os derrota facilmente, garantindo que Takamiya fique seguro e salvo. Isso é tudo para este resumo. Deixe um like se você gostou do vídeo e digite "Eu amo melancias suculentas" para provar que chegou até o final.